Bem, mais 5 minutos aí, a gente começa. Ó, encosta o seu celular em algum lugar que é melhor, que tá tremendo toda hora, aí vai talvez atrapalhar em você. Eu não sei se aqui no aplicativo tem como colocar colocar cair aqui. Bem, vamos lá, gente. Espera aí, deixa eu só abrir aqui. Caiu aqui. Vamos lá? Deixa eu só botar aqui a aula aqui na minha frente. Abrir aqui. Se você não conseguir, informa o pessoal que se não tiver... Só informar vocês que se a gente não tiver... Quem não tiver podido assistir a aula hoje, vai poder ver a aula que eu estou gravando no Facebook, ok? Eu vou deixar gravado no Facebook uma aula e pessoa que não pôde assistir hoje vai poder assistir lá, ok? Só não vai ter interatividade, né? Temos a Cristina Siqueira que está chegando aqui. Muito bem, gente. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, a graça e paz. Vamos orar para começar a nossa aula de ética cristã pelo Seminário Teológico IBADEP, né? Mais um módulo que a gente está tendo a oportunidade de ministrar aula para vocês. Nós já tivemos oportunidade de ministrar aula nesse seminário já da matéria missiologia, né? Foi missiologia? Nem lembro qual foi a aula que eu dei, gente. Que vergonha, meu Deus do céu. Eclesiologia. Eclesiologia, nós tivemos a oportunidade de ministrar para os irmãos e para as irmãs. E nós queremos iniciar nossa aula sobre ética. Então vamos orar. Fechamos nossos olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esta noite, pela oportunidade de ministrar aula aos teus servos, que possamos reter o conhecimento, Senhor Deus, com a tua graça, Senhor Deus. Abençoa cada um que vai assistir, aqueles que não puderam assistir, que eles possam assistir na gravação que está sendo feita, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Ética, o que é ética? Isso hoje está difícil. Não existe quase ética. Olha, já estamos começando uma aula dizendo que não existe quase ética. Estamos falando uma verdade, gente. Ética, nós temos aqui a nossa definição do que é ética, né? Temos a definição da ética. Nós vamos mostrar para vocês aqui, apresentar a tela aqui para vocês e mostrar para vocês o que é ética. Vamos lá? Vamos lá. Cadê? Vocês estão vendo aqui a minha telinha, minha própria tela. Então tá lá, vocês estão vendo aí? Dá um ok aí, gente. Liga o microfone e diz ok se vocês estão vendo. Se tá tudo certo. Eu preciso ter um feedback. Todo mundo tá vendo, né? Então vamos lá. Ética é a parte da filosofia a qual estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Ética é a ciência normativa que serve de base à filosofia prática. Também é um conjunto de princípios morais que devem observar no exercício de uma profissão. É o conjunto de princípios morais que
repetiu aqui a frase. Para que tenhamos uma melhor compreensão, se faz necessário definir a palavra moral. A raiz da palavra moral vem do latim mores, costume, conduta, comportamento, modo de agir. Portanto, modo de agir, modo de ser, modo do cristão ser, modo do cristão ter a sua conduta cristã. Não é? Hoje em dia, as redes sociais, elas mostram que não existe muita ética, não existe muita moral. Né? Aqui ele diz o seguinte, ele diz aqui a palavra costume, conduta, comportamento. E aí é impossível não falar de ética, né? não falar de ética sem falar de testemunho cristão. A ética está ligada ao testemunho cristão. A ética está ligada não o que você acha que é. A ética não é o que você acha que é. Eu acho que eu sou ético. Não, eu acho que eu sou um bom cristão. Não, eu acho isso. Não, eu sou um bom. Eu vou na escola dominical, eu tenho ética. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho ética. Não. O que demonstra que você tem ética são as suas atitudes, são as nossas atitudes. É a minha atitude. Como eu ajo, é como eu demonstro a minha ética. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa quer sair de uma igreja, ela quer ir para uma outra igreja. Então, o que antigamente era feito? Existia uma coisa chamada carta de recomendação. Quem já ouviu falar em carta de recomendação? Pode ligar o microfone rapidinho, só para saber se vocês já ligaram, já estão ligados aqui comigo. Sabia que tem gente aqui comigo? Liga? Já? Beleza. Carta de recomendação. Existe carta de recomendação. A carta de recomendação, ela é justamente para que você está saindo daquela igreja. Você chega, olha, pastor, eu vou mudar, eu vou morar, sei lá, eu moro em Cascadura, eu vou mudar para Campos. Então, eu não vou poder ficar na igreja aqui, porque eu vou para Campos. A não ser que eu vá abrir uma congregação lá em Campos, da minha denominação, é outra história. Mas se você não for fazer isso, você vai ter que, obviamente, se desligar de alguma forma da denominação que você faz parte. A não ser que a denominação tenha congregação lá em Campos. Então, o que a ética faz com que eu haja da forma correta? Procure o meu pastor e comunique a ele que eu vou mudar, que eu não vou mais fazer parte daquele rol, daquele membro daquela igreja. E tudo bem. A pessoa vai lá, fala com o pastor faz uma carta de recomendação. Olha, nós estamos enviando a irmã Cristina Siqueira, ela tem sido uma serva de Deus. Olha aí, ó, eu falo, olha, cachorro. Desculpa, gente, eu mandando todo mundo. Impossível, só tem o cachorro aqui. Então, olha, eu falo pro pessoal não deixar cachorro e eu aqui pagando mico. Então, o que cabe ao cristão que vai sair de uma igreja para outra igreja? O que a ética manda? O que a ética ordena? O que a ética ensina? Pastor, olha só, pastor, eu vou mudar para Campos, não vou mais morar aqui na região e eu preciso que o senhor me dê uma carta de recomendação que eu vou para uma igreja. Aí a pessoa vai lá naquela igreja, leva a carta, isso é que antigamente era feito. Eu não sei como é que é hoje. Na minha igreja tem isso. Eu não sei como é que funciona na igreja que os irmãos são filiados. Mas aí pega aquela cartinha que o pastor escreveu. Recomendamos a irmã Cristina Siqueira, tem sido uma serva de Deus exemplar, é uma pessoa de boa índole. Ela, vamos supor, a irmã Cristina toca um instrumento, ela pode ser útil na casa do Senhor. A Cristina tem feito um trabalho no círculo de oração, tem feito um trabalho de evangelismo. E aí, quando o pastor daquela igreja que vai recebê-la chega lá, ele vai ter vamos dizer assim, um relatório. Desliga o microfone. Cristina, o seu microfone seu microfone está ligado, Cristina. Você que vai para Campos, na minha história. Então, tem que desligar o microfone. Alguém está com o microfone ligado. Então, cabe à pessoa que vai sair daquele lugar, daquele bairro e vai para outra cidade, levar essa carta. Isso é ética.
E aí você tem também a questão da ética do pastor que vai receber. O pastor que vai receber tem que exigir da Cristina uma carta de recomendação. Pelo menos antigamente era assim. Como é que hoje, em algumas igrejas Como é que hoje funciona? A pessoa sai da igreja, ela não fala com o pastor nada, ela sai mesmo. Quando o pastor vai saber, ela já está morando em Campos. Quando o pastor vai saber, ela já está frequentando outra igreja. E o problema da ética também está em quem recebe a pessoa naquela igreja, no exemplo que a gente está dando em Campos. Porque ele não pergunta de onde você veio. Não é Satanás, não. De onde vens? Satanás falou para Deus, de onde vens? Né? Deus perguntou para Satanás, de onde vens? E Satanás diz de rodear a terra. Mas não é esse caso. Nosso caso aqui é perguntar à pessoa que está chegando na igreja, de onde vens? De que igreja você vem? Hoje parece que não existe isso. Pelo menos assim, dentro da experiência que eu tenho de conhecer igrejas, a pessoa chega, se ele é músico, o pastor não quer saber se ele saiu da igreja em pecado, o pastor não quer saber se o casal saiu brigado, ele não quer saber se o jovem que chegou, um grande baterista, um grande guitarrista, um grande tecladista, ele não quer saber se ele saiu brigado, se ele saiu desligado, ele recebe. E isso é falta de ética. A ética faz com que você veio da igreja tal, irmão, muito bem. Então, por favor, a irmã tem a carta de recomendação da sua igreja? Ah, tenho. Ah, minha igreja não dá carta de recomendação. A irmã poderia me fornecer o telefone do seu pastor, que eu quero entrar em contato com ele? Ou então não precisa falar, a irmã tem... Qual é a igreja que a irmã foi? E o pastor depois lá ligar para o pastor, lá, olha só, estamos recebendo aqui a irmã aqui, a irmã foi membro daí, olha, eu queria saber se o senhor tem algo a dizer sobre ela. Isso é ética. Hoje não. Eu conheci um rapaz, um amigo, é meu amigo até hoje, né? Conheço, né? Ele saiu de uma igreja e saiu brigado, saiu chateado com o pastor dele. E ele foi a uma outra igreja, uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro. Uma igreja muito grande aqui no Rio de Janeiro. E ele é músico, ele é um exímio músico, ele é multimúsico, então ele toca violão, bateria, guitarra, teclado. Então é um grande músico. Olha, para vocês terem uma ideia, ele saiu da igreja, vamos supor, no domingo ele saiu. Na segunda-feira está tocando nesta grande igreja, já para 5.000 pessoas. Na segunda-feira, a igreja recebeu ele sem perguntar como ele saiu da igreja anterior. A igreja recebeu ele porque o pastor da igreja o conhecia de longa data, então recebeu, não quis saber se ele saiu. E ele saiu brigado com o pastor dele. Então você vê que não há ética nesse sentido. Então a ética é uma questão de moral, não é uma questão do que as pessoas veem, perdão, não é a questão do que você vê em você, mas o que as pessoas veem em você. Aconteceu também na minha igreja algo que eu gostei, que o meu pastor fez, que o jovem saiu de uma igreja e veio para a nossa igreja. E o meu pastor perguntou, você está vindo da igreja tal? Estou vindo, mas não quero me filiar a essa igreja. Aí o meu pastor falou assim, você quer se filiar à nossa igreja? Então você vai lá no seu pastor antigo, você vai pedir uma carta de recomendação e aí eu te recebo aqui. Ou então, você vai pedir para o seu pastor antigo me ligar e eu te recebo aqui. Então, essa é a forma ética, a forma correta, a conduta correta. Isso é ética. Isso é agir de forma correta. Ok? Até porque, gente, nós somos o sal da terra. Né? Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Né? Nos tempos bíblicos, o sal da terra era de maior importância. Né? Jesus, quando diz vocês são o sal da terra, ele não está se referindo a alguns, ele está falando para todos os filhos de Deus, todos nós, eu, você, pastores, líderes, a turma toda, nós somos sal da terra. Né? E a apostila diz o seguinte, se o cristianismo não funcionar como deve,
como o mundo poderia receber qualquer coisa pela graça de Deus? A religião sem autenticidade dificilmente tem uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo geral. O sal, que perde a sua virtude ou sabor, suas qualidades distintas, não tem mais razão de existir. Então, o sal ele tem um objetivo, ele tem, tem características. Se ele não tiver essas características, não tem por que ele existir. Jesus falou sobre isso, sobre sal insípido. Nada serve a não ser pisado. Não é? A questão do sal, ele perde o valor, não é? Ele pode perder a qualidade, o valor dele, quando ele recebe pouco vento, pouca luz e pouco calor. Como é que é o processo de extração do sal? Quem já foi em Cabo Frio? Quem está aí comigo? Pode ligar o microfone. Já foi a Cabo Frio? Já foi a São Pedro da Aldeia? Você que é aqui do Rio de Janeiro? Você que está aí comigo, vocês já foram? São Pedro da Aldeia, Cabo Frio? Foram? Então olha só. Nesses lugares tem... Ô, irmão Wesley, Pai do Senhor, irmão. Tudo bom revê-lo. Então, na região dos lagos, você tem as salinas, né? É onde você tem a extração do sal, né? Tiram sal. Então tem aquelas dunas de sal. Não sei, hoje, por causa da tecnologia, deve ser algo mais moderno. Faz tempo que eu não vou lá na região dos lagos. A nossa igreja até tem bastante congregação lá. Então, eu passei os anos 90 todo indo para a região dos lagos e vendo aquelas salinas. Então, eu tive a oportunidade de ver como é que era o processo de extração do sal. A água vem do mar, passa por umas mini piscinas rasas. O vento empurra aquele moinho que suga a água do mar, né, a água da lagoa, e aquela água ela fica represada naquelas mini piscinas, naqueles quadradinhos. E o sol vem, e o quê? O sol aquece aquela água seca, porque é um fio d'água que fica de 1 centímetro, 2 centímetros, não sei precisar. O sol aquece aquela água, a água evapora, e o que sobra, o que resta, é o sal, que é raspado com uma espécie de rodo, tipo um rodo largo. Ele vem puxando aquele sal que secou, a água secou e fica o sal. E assim eles retiram o sal. Então, para que esse processo de uso do sal possa ser pleno, precisa-se de quê? Precisa desses 3 elementos importantíssimos. Vento, pouco vento, vento, luz e calor. Se tiver pouco vento, vai puxar pouca água e vai ter pouco sal. Se tiver pouca luz, se não tiver o sol, né? A luminosidade, você não vai ter, não vai haver o processo de evaporação. E o calor, consequentemente. Então, o cristão, olha aí, gente, o vento, às vezes o cristão, agora vem o pregador pentecostal falando para você, meu irmão, vem o vento, e o vento chega, e se o vento chega, você é empurrado. É assim que o pregador, nós os pentecostais falamos, né? Tem uma música da própria Aline Barros que fala, né? O vento sopra, né? Sopra em mim o vento do Espírito. O vento faz que a gente se movimente, faz com que a gente esteja em movimento, faz com que a gente seja um sal de qualidade, né? O vento, na linguagem pentecostal, são as provações, são as dificuldades, não é? São as lutas, né? Se você lembrar de Pedro, quando se encontrou com Jesus, quando estava no mar, na Galileia, a Bíblia diz que ele, vendo as ondas, e o vento se apavorou, não é? E Jesus estava vindo tranquilão, andando sobre o mar. Ele também estava sofrendo, vamos dizer assim, sofrendo efeitos do vento e efeitos da onda. Só existe onda porque existe vento. Então, o vento é uma forma de nós
vencermos as dificuldades. Então é necessário que haja vento na vida do cristão, que haja movimento na vida do cristão, para que haja sal. Segunda coisa, para que haja sal, precisamos de luz, a luz do sol da justiça, nos alcançando, nos iluminando, faz com que nós possamos ter sal e ser o melhor sal. E por último desses 3 exemplos é o calor. Sem o calor não evapora. E é interessante que essa questão do sal, né, ela tira o quê? Ela tira aquilo que não nos interessa para o momento. Então, quando você recebe o calor do Senhor, quando você recebe a quentura, vamos dizer assim, do Senhor, evapora-se a água, né, e sobra o quê? O sal. Né? A água ali pode ter impureza, na água tem impureza, na água tem qualquer outra coisa, menos o que interessa para o nosso caso aqui, que é o sal. Então esses 3 elementos são importantes: o vento, a luz e o calor. Mas professor, o que isso tem a ver com ética? Todos esses elementos faz com que você seja um sal de qualidade, faz com que você seja um sal que tenha uma utilidade. Jesus fala, para que serve um sal sem qualidade? Um sal insípido. Né? Então, quando o sal perde as suas características, né, não tem porquê. Vamos lá, vocês estão com Bíblia aí? Abram a Bíblia aí, Mateus 5,13. Deixa eu pegar a minha aqui, peraí. Mateus 5,13. Estamos aqui na aula do curso do IBADEP, Seminário Teológico IBADEP. A turma lá de Madureira. Povo de Madureira diz amém aí. 13. Amém. Vamos lá. Isso. Vós sois o sal da... Mesmo que você não mora em Madureira. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perde o sabor, como se há de salgar? De nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, o sal perde o sabor. Como é que há de salvar? No versículo 13, ele também diz, perde o valor. Jesus diz que ele perde o sabor, ele perde o valor. Primeiro perde o sabor, porque aquele sal que não tem gosto. Tem uns sals aí que você quer. Uma vez eu comprei um sal caro pra caramba. Não, compra esse sal que tem no MasterChef. Sal marino, sal não sei o que. Lá aqui em casa é bem universal. Meu irmão, meu amigo, aqui em casa eu uso só o sal grosso. Eu bato no liquidificador, meu amigo, e eu boto na comida, meu amigo, minha amiga. É assim que eu faço aqui. Eu só uso sal grosso. Sal grosso é o sal mais puro, é o sal que tem mais qualidade. O sal refinado, ele passa por processos químicos e ele perde a qualidade. Então, quanto menos importância tem o sal, ele perde o que? O seu sabor e perde seu valor. Mateus 5,3, Jesus disse que para nada mais serve. Olha só, gente. Para nada mais serve, nada mais presta. E número 3, ele perde o seu lugar. Né? Diz o seguinte, só um instantinho, gente, eu vou passar a página aqui. Serve para o quê? Para lançar fora e ser jogado e pisado pelos homens. Esse pisado pelos homens, existia na época um costume de se jogar sal no chão. Né? Eles jogavam sal que não tinha utilidade no chão. Isso era um costume da época mesmo, tá, gente? Agora, quando você é um sal de qualidade, isto é, quando você tem uma atitude de qualidade, quando você preserva a ética, quando você preserva ser um cristão que dá um bom testemunho, você faz o quê? Você tem as utilidades do sal. Quais são as utilidades do sal, gente? Quem pode dizer uma utilidade do sal? Alguém aí, liga o microfone e fala para mim. Dá sabor. Que mais? Oi?
Conserva, preserva os alimentos. Que mais? Tem outras utilidades, mas vamos lá, esses dois aí que vocês deram. Aqui, ó, dá sabor. Uma comida sem sal nunca é vista como saborosa. Normalmente, ela é indicada para pessoas que estão com problemas de saúde. Olha só. Mas para quem é indicado o uso do sal. Então, você faz um teste, vai no churrasco e tira o sal da carne. Você perde a graça, né? Então é necessário o sal é importante para que você melhore o sabor. Às vezes você faz uma comida, minha esposa mesmo reclamou dos meus últimos arrozes, os últimos arroz que eu fiz que tava sem sal, tava sem gosto. Aí o último que eu fiz, eu falei, esse tá melhor, esse já tem sal. Então aquele medo da gente acrescentar, exagerar, faz com que a gente erre. Então sal, isto é, comida sem sabor, não serve para nada. Comida sem sabor, você gastou gás à toa, você colocou ingredientes à toa, mas você pode até acrescentar o sal depois, né? Mas não é a mesma coisa, porque ele não vai entrar, né, no alimento como deveria ser. Então, é importante você ser um sal que tenha sabor. O sal número 2, sal preserva. Quem é nordestino aqui sabe da importância no passado da carne seca, da importância do charque, ele que é gaúcho, do charque gaúcho, né? Como era feito guardadas carnes, né? Antigamente, quando não tinha geladeira, era no sal, né? Os pioneiros do Brasil, eles guardavam as carnes no sal, né? Cobriam de sal. O gaúcho, o sertanejo nordestino também fazia isso. No próprio Estados Unidos existe a carne seca. Nos Estados Unidos existe também carne seca, que é também feita com sal. Então ele preserva, né? Desde os tempos antigos, o sal tem sido utilizado pelos povos como uma substância conservante que preserva características dos alimentos, né? É uma geladeira a seco, sem energia elétrica. Então o sal ele é muito importante. O crente tem um detalhe também do sal, a questão da medida e da quantidade. Sal demais estraga uma comida, certo? Eu fiz essa semana uma almôndega para minha esposa, que eu estou fazendo a marmita da minha mulher, né? Eu fiquei em casa esses dias, essa pandemia toda, então minha esposa trabalha no departamento, na área de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro, e aí ela foi trabalhar todos os dias. A saúde teve que trabalhar de segunda a sexta, não deixou de trabalhar. E eu fiquei em casa. O que eu fiz? Fazia a comida, a marmita da minha esposa. Então eu fui fazer uma almôndega aí, taquei sal na almôndega, praticamente estraguei a almôndega, ficou salgada demais. Aí eu tive que usar as técnicas para poder tirar o sal, botar açúcar, botar uma batata, né? E aí a gente conseguiu consertar, vamos dizer assim, a almôndega. Então sal demais, né? Ele faz que você perca aquela comida, perca aquele alimento. Tem pessoas que são exageradas, o crente exagerado, né? Ele é sal demais. Diz o seguinte, olha só, o crente quando tem sal demais torna-se insuportável. Isso acontece quando ele se torna fanático. Em lugar de passar para os outros o sabor da vida cristã, acaba afugentando as pessoas com excesso de santidade. São legalistas que veem pecado em tudo. Esses querem ser sal demais. Então, eu lembro de uma amiga lá da região, não da região dos Lagos, isso aconteceu na região dos Lagos. Uma amiga minha, hoje ela mora na América. Ela chegou na igreja e estava com
aquele arco, né, que bota no cabelo assim, aquele arquinho que bota no cabelo, as mulheres usam, né? Aí chegou um irmão, né? O irmão chegou para ela e falou assim: ó, varoa, tem demônio deste arco, varoa, tem um demônio deste arco. Aí ela foi, pegou, tirou e falou: sai, demônio! E botou o arco de novo. Pronto, resolveu o problema. Ele ficou frustrado, porque ele via demônio em tudo, em batom. Nessa mesma ocasião, um profeta que apareceu lá, que depois tivemos que expulsar o demônio desse profeta, isso há 25 anos atrás, esse profeta que apareceu lá começou a profetizar contra brinco, contra anel, contra cordão, começou a profetizar contra pulseira. Aí as irmãs, sabe o que fizeram? Começaram a jogar os brincos no mato, começaram a jogar o cordão no mato, começaram a jogar as pulseiras no mato, né? Porque ele estava fazendo uma vigília, né? Num terreno que tinha bastante bambu, eu lembro, eu estava lá, tinha muito bambu, muito mato, muitos arbustos, a gente estava fazendo uma vigília, e esse camarada profetizando, porque é pecado brinco, porque é pecado cordão, porque é pecado pulseira, e as irmãs arrancavam, jogavam no mato, e aí ele ficou profetizando até um certo horário da madrugada, e aí o pastor da nossa igreja recebeu uma revelação em São Cristóvão, aqui em Rio de Janeiro, pegou um táxi até a região dos Lagos, até uma cidade chamada São Vicente de Paula, distrito de Araruama, e foi de táxi, chegou de madrugada na vigília, e Deus falou para ele que ia revelar para ele que tinha um demônio, e ele chegou lá e botou a mão nesse tal de profeta, expulsou, era demônio puro. Quando as irmãs viram que era demônio que estava profetizando, voltaram para o mato para pegar de volta as pulseiras, voltaram para pegar os brincos. Esse é meu, não, esse cordão é meu. Isso foi verdade, gente. Então, a pessoa que se acha sal demais, ou quando você salga demais, o sabor fica muito intenso, é muito exagerado, tudo é pecado, tudo é errado, tudo você... Não, porque não está na Bíblia desse jeito. Uma vez eu cumprimentei um irmão, eu falei assim: graça e paz, meu irmão. Aí ele falou: graça e paz não, irmão. A paz do Senhor. Não é graça e paz, é a paz do Senhor. É assim que crente se cumprimenta. Eu falei: irmão, peraí, eu peguei a Bíblia e li lá Paulo se cumprimentando os irmãos. Saúdo com a graça e paz. E abri lá em Timóteo, saúdo com a graça e paz. Graça, misericórdia e paz. Falei: então, irmão, aqui, ó, tá na Bíblia aqui. Eu não poderia falar bom dia, boa tarde, boa noite com o irmão, também tá errado? Então existem pessoas que exageram no sal, acham que são sal demais, né? Prosseguindo aqui com a apostila. O crente, ele é sal, e o crente, ele é luz. Então, a ética está toda aí. Está na luz, em ser sal, em ser luz. Como eu tenho falado, é o testemunho, a importância do testemunho do cristão, do testemunho do crente na vida cotidiana. Não é? Como eu falei para vocês, ética não é o que você acha que é. Ética é o que as pessoas veem em você, que você age eticamente. O que é certo fazer? Receber o troco no ônibus, né? Vai lá e... Pô, olha só, recebi um dinheiro a mais. Né? Isso é a ética. Né? Você vai... Por exemplo, tá na aula, né? Tá assistindo uma aula. Eu lembro que na faculdade eu fiquei assim meio assustado quando eu comecei a estudar na faculdade, porque os alunos entravam e saíam assim, sem falar nada com o professor. Sei lá, eu estava acostumado com o segundo grau, sei lá, estava acostumado com escola. Que, professor, passe no banheiro, aí foi para a faculdade, os caras nem falam nada, sai, vão embora. Eu fiquei assim, meio bobão, né? Chegando na faculdade meio bobão assim, né? E aí eu vendo aquilo, as pessoas não têm aquela coisa, com licença. Nem com licença, nem com licença. Eu pedi permissão para o professor para ir no banheiro, talvez isso não faz parte da etiqueta da universidade, mas pelo menos com licença. Isso não tem, a pessoa não age com esse tipo de atitude. Isso requer ter educação, requer ter ética. E Jesus, ele falou que nós éramos a luz do mundo através de metáforas, não é?
Diferente do sal, a luz não é vista em ação. A luz só é percebida quando aparece. E como ela aparece? Como a luz aparece? Quando quando há trevas. A luz só aparece quando há trevas. Se eu pegar aqui tem uma luz, né? Pode até ser que se eu ligar uma lanterna aqui, você vai ver o brilhozinho da lanterna. Mas ela não vai superar esse ambiente. Se eu apagar a luz e acender, ela vai ter um destaque. Então Jesus, quando ele falou do crente ser luz, é o destaque. Você percebe, quando a pessoa, o ímpio, comete um erro, ninguém fala nada. Agora, quando o crente faz, quando o crente age fora da ética, não é crente? É crente, isso é crente. Isso aí não diz que é servo de Deus? Então, irmãos, a ética é o que as pessoas veem em você. E aí Jesus fala da cidade edificada sobre um monte. Né? Quando chega de noite, aquela luz ela resplandece. A Igreja Católica foi muito inteligente em fazer, por exemplo, a Igreja da Penha, igrejas em lugares altos. Quando você vai em Minas Gerais, as igrejas são nos lugares altos. Eu fui na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, e a igreja fica no lugar mais alto de Minas Gerais, também Ouro Preto, né? Fica nos lugares mais altos, porque quando você chega na cidade, você vê ali a igreja, você vê aquela igreja católica. Então foi muito inteligente quando fez essas construções em lugares altos. E isso Jesus já ensina, que nós brilhamos em lugares altos, reflete a luz nas casas e nas ruas. Né? Agora, ele fala também sobre velador. Né? Mateus 5,15. Abre aí. Mateus 5,15. Gente, eu estou indo rápido demais. Tá bom a dinâmica? Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem. Porque eu já estou acabando a aula. Mas a gente vai conversar, porque eu quero ter tempo de vocês fazerem perguntas, de vocês participarem, tá? Vamos lá. Mateus 5, versículo 15. Diz assim. Quem está aí comigo? Deixa eu ver quem é que está aqui comigo. Deixa eu ver. Não precisa falar não. Vamos lá. Quem está com Bíblia na mão aí que quer ler para mim? Lê para mim, Wesley. Lê aí. Liga o microfone e lê. Mateus 5, versículo 15. 15? É isso mesmo. Ouvindo perfeitamente. Se coloca a luz no velador. O que é velador? Quem sabe me dizer o que é velador, gente? Velador é aquele homem que fica no velório? Isso! É o candelabro, né? É o local onde você encaixa ali a vela, né? Você coloca aquela velazinha, né? O velador. E o velador ele fica alto, né? Ele fica no alto, para que as pessoas possam vê-lo. Jesus disse, não se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador. Quer dizer, você não coloca uma lâmpada embaixo, você coloca a lâmpada em cima, para que ela alcance o maior número. Eu lembro quando era criança, a gente ia para a roça, levava aquele botijão que vem com botijão, como é que é o nome daquilo? Quem sabe o nome? Eu não lembro, esqueci. Oh meu Deus, aquele negócio com gás, como é que tinha uma lâmpada que se acendia? Lampião. Pegava, ligava o lampião, tinha aquela cestinha dentro dele, né, um vidro, e você colocava. Era incrível. Eu era criança, ficava encantado com aquele negócio, era doido para meter a mão. Mas ficava encantado com aquilo, porque ele acendia aquilo, fazia um barulho, né, eu lembro do barulho até hoje, e aí pegava quando pendurava numa árvore, pendurava em cima, a casa toda iluminava. Eu achava aquilo incrível, mas isso é uma realidade da física, né? E Jesus usou a física para explicar que quando nós somos levantados, quando nós somos luz, quando nós estamos iluminando o ambiente, as pessoas vão olhar para você. Da mesma forma que Jesus disse que eu, quando for levantado, atrairei a todos para mim.
Da mesma forma, você sendo luz, as pessoas serão atraídas para você. As suas visões serão atraídas para você. Então você está no seu trabalho, você vai ser cobrado da sua ética. Você vai ser cobrado do que você faz ou o que você não faz. Você está na faculdade, você vai ser cobrado do que você faz ou o que você não faz. Na faculdade eu era chamado de diácono pelos professores, porque eles sabiam quem eu era. Eu não pregava na aula da aula não, gente. Mas como a gente começava a participar, eu sempre fui participativo nas aulas, eu nunca fui um CDF, mas eu sempre sentei na frente das aulas, todos, desde pequeno. E eu não sou um aluno 10 não, eu sou aluno 6,5, quando a gente estuda um pouquinho tira 8. Não sou 10 não. Pois é. É verdade, é verdade, é verdade. Mas a verdade é que isso também demonstra um interesse. Mas eu sempre participei de aulas, então o professor sempre olhava. Então se eu fizesse alguma coisa errada, eles estavam de olho. Uma vez aconteceu, não sei se eu contei para vocês, quando eu dei aula na nossa aula de eclesiologia para vocês, eu encontrei um celular moderníssimo. Quando eu entrei na sala de aula, tinha uns 4 ou 5 alunos, já tinha tido uma aula antes da minha, e aí embaixo da minha cadeira tinha um celular. Alguém esqueceu o celular embaixo da cadeira. E eu peguei aquele celular, e eu olhei aquele celular moderno. Se imagine um celular sofisticado, era aquele. E eu olhei aquele celular, e eu falei, Jesus, que celular maravilhoso. E eu falei, mas não é meu esse celular. E eu tentei, estava travado e tinha o nome de uma pessoa lá, sei lá, Fabiana, não lembro o nome, vou botar o nome aqui, Fabiana. E aí eu peguei e eu falei, vou entregar isso aqui na secretaria, mas se eu entregar na secretaria, pode ser que o cara fique com ele, né, tem isso também. Mas quando eu ainda estava pensando, apareceu uma pessoa meio assustada na porta e eu falei, uma moça, eu falei o nome dela. E aí ele falou assim, é meu, pelo amor de Deus, meu celular. Então, só que todo mundo estava vendo. Depois um colega falou, eu estava de olho em você. Eu queria ver se você ia ficar com o celular. Então, a gente não sabe, mas nós estamos sendo espionados. Olha só que bonito isso. Aí ele está sendo uma luz muito forte, porque ele investiu dinheiro para fazer o certo. Olha só, o camarada aqui, que o camarada fez, porque para sair na gravação, né? O camarada fez, ele comprou um celular usado de alguém, não é isso? O celular foi furtado de uma pessoa. Quer dizer, o ladrão, depois de ter assaltado a menina, ofereceu o celular para um transeunte, para um jovem, para alguém, e essa pessoa comprou esse celular e procurou a dona do celular e devolveu. Olha, gente, aí dá uma boa pregação sobre Jesus ter comprado a nossa vida que Satanás roubou de Deus. Olha, isso dá uma pregação, irmã. Isso dá uma pregação. Bonita história, bela história, perfeito, gente. É isso. Teve um exemplo também de um senhor que trabalhava no aeroporto, se eu não me engano, em Brasília. Ele era faxineiro, uma pessoa que precisava, assalariado. Ele encontrou uma mala com
600 reais, dólares. Dólares? Acho que 50 mil dólares ou 50 mil reais. Ele devolveu, de alguma forma, ele devolveu ao dono, e o dono deu a ele uns 100 reais, alguma coisa assim, R$ 1.000, tá? Agradeceu. E ele falou, olha, eu não estou entregando porque eu vou receber esse valor, não. Eu estou entregando porque o dinheiro não é meu. Eu aprendi que o dinheiro não é meu. Aí, certo político, certo presidente, foi entregar uma homenagem a este homem, né? Para homenagear este homem, né? Que fez uma coisa ética. Isso é ética. Fez uma coisa ética. Eu não vou falar o nome desse presidente, mas ele falou assim pro rapaz: companheiro, você, por que devolveu o dinheiro, rapaz? Esse dinheiro tinha podido ajudar você, companheiro, e você ficou querendo devolver? Eu, sinceramente, companheiro, não devolveria. Não vou falar o nome dele, obviamente, mas olha só. Então aí você vê a ética de um e a ética do outro, não é? Isso tá em vídeos na internet, só você botar lá. O presidente, né? Ex-presidente que homenageia homem que devolveu dinheiro. Tá lá, e ele criticou esse cara porque o cara devolveu o dinheiro. Quer dizer, criticou de certa forma, né? De forma cômica, né? Mas depois a gente sabe por que ele criticou isso, né? Então, a gente vê que quando a pessoa é ética, a gente não sabe se esse camarada é crente ou não. Isso é muito importante. Eu costumo dizer, eu estou dando uns estudos lá no meu canal sobre seitas e heresias, eu costumo dizer que caráter nada tem a ver com religião. Então você pode conhecer a pessoa mais com a religião que você acha mais assim esdrúxula do mundo, e ele pode ser um cara super ético. Porque ética nada tem a ver com religião. Só que se você diz que é sal da terra e luz do mundo, você tem a obrigação de ser ético. Eu tenho a obrigação de ser ético. Né? Tanto é que quando o crente faz alguma coisa errada, a pessoa fala assim, e ele é crente. Vê se uma pessoa, sei lá, respeita os católicos, respeita as pessoas que têm outra religião. Se quando o cara que é budista lá, e é budista, não fala nada. Eu nunca vi isso. Talvez até exista. E é religioso. E é kardecista. Não fala. Não fala não, gente. Agora, se é crente, tivemos agora um problema agora com o ex-ministro da Educação, né, que é crente. Meu Deus do céu, foi terrível isso. O camarada foi colocado como ministro da Educação, mentiu, mentiu que era doutor, mentiu que era mestre, mentiu que era pós-graduado, alguma coisa assim, e já estavam duvidando se ele dava aula ou não na FGV. Então, gente, o cristão, ele hoje em dia, eu nem fico falando se é crente ou não, porque se der problema, vai ser pior. Entende? Então, sabe, a ética, vamos supor, se ele quiser, o certo era ele falar o seguinte: eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado, eu fiz um curso na Alemanha, isso é o certo. Mas quando a pessoa foge da ética, foge do que é o correto, aquela luz, ela não vai iluminar, mas ela vai ser, na verdade, uma sombra. Não vai ser uma luz. Então nós não somos sombra do mundo. Nós somos luz do mundo. Bem, gente, vamos prosseguir aqui. Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu respiro e tomo uma água. Muito bem, vamos lá. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O crente em Jesus não tem luz própria. Olha isso que é importante. Ele não é a estrela. Olha que importante. Ele pode ser comparado à lua, que é um astro iluminado por uma estrela, em torno do qual
ele gravita. Na verdade, nós somos iluminados por Jesus. Nós somos a lua, iluminamos a terra. Olha aí a comparação, pegou o ponto? Jesus é o sol da justiça. Jesus ilumina a lua. Isto é, Jesus manda o seu brilho para a lua e a lua reflete o seu brilho na terra. A lua, você reflete o seu brilho diante dos homens, diante dos pecadores, diante das pessoas. Isso não está na apostila. Então, o sol bate na lua e ilumina. Então, por isso que você tem uma lua cheia bonita que ilumina, né, os locais, né? E tem uma grande diferença. Mas a luz não vem de você. Você não tem luz própria. Você não é o sol. Eu não sou o sol. Nós somos a lua e nós iluminamos o mundo. Vamos abrir em 2 Pedro 1, versículo 19. Lê aí Deixa eu ver quem pode ler. Priscila, lê para mim, por favor. 2 Pedro 1, 19. 2 Pedro 1, 19. Eu espero, não tem problema não. Pelo menos eu respiro. A minha versão é da Nova Bíblia. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Então, a estrela vai brilhar nos nossos corações e nós vamos o quê? Resplandecer, não é isso? Resplandecer. Então, há uma estrela especial, é alguém que joga luz pra gente. A gente é um espelho, né? Eu ia dizer, existe uma música, você é espelho, é isso? Que reflete a verdade do Senhor. Então, você é espelho. Você é espelho. Acende a luz, bate em você e vai para aqueles que precisam da luz do Senhor. Jesus é a resplandente estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ana, lê para mim. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Jesus é a estrela resplandecente, estrela da manhã. Morning Star, estrela da manhã. Em alemão é... 22, 16. Isso. Eu, Jesus, Morgens. enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Jesus é a brilhante estrela da manhã, né? Ele é Morgenstein, lembrei agora. Em alemão, estrela da manhã é Morgenstein. Morning Star em inglês, estrela da manhã. Essa expressão é utilizada também. Olha aí, gente. Muito cuidado também. Tem um estudo aí forte aí falando sobre Lúcifer. Lúcifer também era chamado de portador de luz. Luzeiro. Por incrível que pareça, Lúcifer também significa estrela da manhã. Mas isso aí é um outro estudo, vai deixar vocês malucos. Muito bem. A verdade é que nós recebemos a luz do Senhor. Aí olha só, por que nós refletimos? Por que nós refletimos a obra do Senhor? Ele continua dizendo, para que vejam as vossas boas obras. O crente, como luz, dá seu testemunho através das boas obras de salvo. Então, você está no seu trabalho, você está na faculdade, você está no ambiente da sua família que não é crente, não é cristã.
Então eles estão de olho em você. Então você tem que dar uma boas obras. Veja bem, você não faz as boas obras para ser salvo. O catolicismo ensina que para você ser salvo, você tem que fazer boas obras. Só que você, porque você é salvo, você faz boas obras. Deixa eu pegar um livro aqui. É uma das doutrinas católicas. A salvação é por obras. Você tem que... Achei. A salvação para o católico é por obras. Página 29. Isso lá no seminário eu não posso fazer, né, gente? Pegar meus livros. Meus livros são ótimos para poder trabalhar. 29. Olha só o que diz a Igreja Católica. No Catecismo, página 241, inciso 837. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à Igreja. Aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Ele diz o seguinte: alguém, para ser salvo, tem de fazer obras com o batismo, mas vários sacramentos e muitas obras adicionais. Então, para ser salvo, você precisa fazer obras. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Agora, porque nós somos salvos, nós fazemos as obras. Então, entendeu aí? Olha o que diz aqui. Para que sejam vistas as vossas boas obras. O crente, como luz, dá seu testemunho através das boas obras de salvo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2, versículo 10. Então, você não é salvo por fazer obras, mas porque você é salvo, você faz obras. Gravou bem isso? Muito bem. Outra coisa, não é a sua eloquência, não é o quanto você conhece de teologia que faz com que você chame a atenção de alguém como luz. Não é o que você fala, não é se você conhece teologia, não é se você tem livros, se você estuda, não é se você fala bem. Falar bem, vários falavam, vários falam. O Jô Soares, né, fala 5 idiomas. Já leu a Bíblia várias vezes. Já leu a Bíblia em outras línguas várias vezes. Então não é eloquência. O que faz de você luz é a sua atitude. Então, o que você faz mostra que você é luz. Peraí. Esse rapaz fez algo. Ele fez algo diferente. Então, ele tem algo diferente. Já aconteceu com vocês? Eu queria interatividade com vocês agora. Já aconteceu com vocês estando no ambiente e alguém fala assim: você é crente. Você é crente. Eu logo vi pelo seu jeito de ser. Alguém pode contar algum testemunho aí? Vai lá. Quem ainda não falou? Eu nem sei quem está aqui. Vamos lá. Quem está aqui? Tem aqui Cristina, tem aqui Fábia, tem o pastor Osvaldo, Cristina, Ana, Priscila, Wesley. Vamos lá, quem quer falar? Às vezes acontece, no caso, assim, das pessoas não falarem certas coisas por causa, assim, que você é crente. Onde eu trabalhava, no setor que eu era, tinha muito disso. Não vamos falar essas certas coisas perto da Aline, não, porque ela é crente, então ela não tem que ficar ouvindo essas coisas, entendeu? Olha só o respeito. Bastante. Alguém mais? Eu tinha um amigo no trabalho que ele falava muito palavrão. Aí quando eu chegava assim, ele, opa, vamos parar. Aí ele falava assim: a Fabiana precisa ouvir essas coisas.
Que mais quer falar? Fala, quem é que vai falar aí? Peraí. Cristina, já falou? Fala aí, Cristina. Já aconteceu contigo? Opa, tá desligado o microfone. Alguém mais quer falar? Posso prosseguir? Alguém quer mais falar? Essa vez eu estava indo para a igreja, numa oração, mas eu não estava de coque, não estava de manga comprida, nem nada. Aí o senhor que porque eu paro muito na rua, não, eu entro e saio, e esse senhor me deu a paz do Senhor e tudo. Então, não é pela pessoa estar de coque, nem de manga comprida que é reconhecido, né? É pelo brilho do Espírito Santo na nossa vida. Né? Aí ele já deu a paz do Senhor. É isso aí, a luz brilhando do Senhor. Muito bem, obrigado. Vamos lá. Porque às vezes o crente só é reconhecido porque está de terno e gravata, está com aquela manga comprida de coque, às vezes não é assim, né? A pessoa é simples, né? E as pessoas veem o brilho do Espírito Santo, isso é muito importante. Verdade, verdade. O brilho, ele não tem nada a ver com o que você veste. Claro que também não é por isso que a pessoa vai exagerar, mas porque você tem o brilho, você vai saber o que se vestir, né? Então não é o que você veste realmente. Pode ser um advogado, terno e gravata, e aí? Não pode não ser o pastor, é um advogado, terno e gravata. Advogado também usa terno e gravata, então roupa não quer dizer... Mas as pessoas gostam muito de julgar, né? Então nós temos que ver como cristão, temos que ver como o que nós vamos falar, como nós vamos andar, para ser realmente sal da terra e tudo. Amém, amém. Bem, vamos prosseguir aqui. No mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos. E eles não devem amar o mundo e as coisas que nele há. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui fala justamente sobre amar o mundo, amar as coisas do mundo. E aqui especificamente fala sobre o dinheiro, né? Amar o mundo corrompe nossa comunhão com Deus e leva à destruição espiritual. É impossível viver amando o mundo. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, estar em estreita comunhão com o mundo e dedicar aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. O cristão que busca a ética, ele não tem comunhão com as trevas, não tem a comunhão com o mundo, não tem a comunhão com o pecado, né? Tem cristão, tem crente que está tão acostumado com as coisas desse mundo que ele esquece, ele não se liga que é pecado. Eu já vi, gente, eu tenho visto, não só vi, como eu tenho visto, pastor falando palavrão. Outro dia, eu não sou pastor, gente, eu não sou pastor. Eu sou diácono. Tá? Um diáconozinho desde 2017, 2007. Mas eu tive que chamar a atenção de um pastor. A sorte que ele é meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Porque ele estava falando palavrão direto. Eu falei, peraí, irmão, peraí. Pensei que a primeira vez foi sem querer. Irmão, isso aí é palavrão, irmão. Não é palavrão não, irmão. Irmão, isso é palavrão, irmão. Isso tá errado. Então a pessoa convive tanto com a coisa errada que ela acha que é normal, que é natural. Então não é, irmãos. Não é. A Bíblia diz para não sair da nossa boca a palavra torpe, né? Coisas que amaldiçoam. Hoje, inclusive, por coincidência, no nosso grupo de podcast, o Podcris,
nós falamos sobre maldição, sobre amaldiçoar a pessoa, sobre maldizer a pessoa, sobre falar mal da pessoa, né? Recentemente a gente viu agora o presidente pegou Covid e as pessoas desejando a morte dele no Twitter, né? As pessoas torcendo pro Covid. Eu não sei se virou trend toppings no Twitter. Trend toppings é chegar em primeiro lugar, fato mais comentado. Então não sei se chegou no trend toppings, mas a galera amaldiçoando pro presidente morrer. Então, a pessoa que tem comunhão com o mundo, para ela é natural. Então, quero mais que morra. Estou torcendo pro vírus, né? Então, nós cristãos podemos, às vezes a pessoa, tudo bem, mas a pessoa não gosta do Bolsonaro, a pessoa tem direito de não gostar, mas ela então fica calada, não tem também que amaldiçoar o cara. Não quer dizer que você não gosta, você tem que amaldiçoar. Mesma coisa com o Lula. Se você não gosta do Lula, não gosta da Dilma, você não tem que desejar a morte deles. Você pode até desejar que eles estejam presos, que cumpram as suas condenações, mas morrer, desejar que o Lula morra, desejar que a Dilma morra, desejo que se eles cometeram crimes e for provado, como foi provado, que eles paguem pelo que eles fizeram. Mas eu desejarem morrer, não, é outra história. Aí eu não estou sendo um bom crente, né? Desejando a morte do irmão. Bem, então, como nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros, nós não devemos ter satisfação em pecar, né? Não está aqui na lição, mas eu vou abrir aqui em 1 João, que o crente não vive aquele que não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, não sei exatamente onde está, gente, eu sei. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós cometemos pecados, somos humanos, mas não vivemos na prática do pecado. A boa ética faz com que nós sejamos diferentes, sejamos luz, sejamos sal, façamos a coisa certa. Se nós encontramos um dinheiro na rua, se nós vamos sair de uma igreja, se nós vamos fazer algo... obrigado, pastor. 1 João 5,18. Obrigado, pastor. Eu não sou bom em decorar versículo não, tá, gente? Obrigado, pastor. Oswaldo aqui nos ajudou. 1 João. Meu pai é bom pra caramba, meu pai sabe de cor isso tudo. Mas eu preciso realmente da minha Bíblia 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Jesus que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe toca. Então não vivemos na prática do pecado. Cometemos pecados sim, somos impuros. Tanto é que o próprio presidente, no passado, que ele fez? Desejou a morte de quem? De FHC. Cometeu erro. Desejou que ele fosse fuzilado. Falou lá numa entrevista. Se ele estava falando a verdade ou não, se ele estava sendo sincero ou não, ele cometeu um erro. Outra vez, falou que a Dilma tinha que ter câncer. Tá errado. Errou. Hoje a pessoa tá falando com ele. Então a gente não tem jeito. A gente faz as coisas e no final, depois, tá acontecendo com a gente. Então a gente tem que vigiar. Tomar cuidado com as coisas. O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem no pecado, no sistema iníquo. Veja bem, não é comunhão você não visitar um parente, você não ir numa festa de casamento de alguém que não é cristão. Não é isso, né? Também virar
um cara que fica na caverna e não participa, mas não é ter comunhão espiritual com as pessoas, né? O crente deve reprovar o pecado, não o pecador. O crente deve ser sal e luz para eles. Eles têm que olhar para você e ver algum tipo de exemplo. Deve amar e deve ganhá-los para Cristo. Gente, são 20 horas e 29 minutos. Quero abrir agora uns 10 minutos para perguntas e ou complementos da nossa aula. Vamos lá, gente. Abre aí o microfone aí que eu quero ver vocês. Abre a tela aí que eu quero ver vocês. Abre a câmera. Quero ver vocês. Tem alguma pergunta sobre a aula? E aí? Quem quer perguntar? Eu tenho uma Ponderação. uma frase que foi até falada na sala de aula do seminário. Foi até engraçada, mas vamos levantar essa questão aqui. Que diz que nós temos que ser o sal. E certa pessoa falou que ela é o sal grosso. Vocês lembram, né? A gente riu pra caramba, mas assim, só pra trazer, né? Essa questão aí a todos nós. Irmão é muito ignorante. O irmão não é sal? Aí ele disse, irmão, mas eu sou sal grosso. Muito boa, irmão Wesley. Alguém mais quer comentar alguma coisa, fazer uma ponderação, fazer uma pergunta? E aí? Se não tiver, eu vou terminar a nossa aula. O pessoal tá muito acanhado, né? Não é, pastor? O pessoal tá com vergonha. O pessoal tá muito acanhado. Pode falar sem vergonha. Pode falar sem vergonha. Tá todo mundo... Pastor, eu acho que é porque o senhor tá aqui, pastor. O pessoal tá com vergonha de perguntar pergunta difícil. Eu vou perguntar, então. Deixa eu ver. Diga. Pastor, o senhor quer fazer alguma observação? Deixa eu virar o celular aqui. O senhor quer fazer alguma observação? Eu só quero aí agradecer aos irmãos, né? Hoje foi a primeira aula, né? Eu acho que como não só com experiência, acho que é a primeira vez talvez que até estejam participando, foi excelente. Pena que tivemos aí algumas ausências. Eu tentei falar com o nosso irmão Altair, ele não me respondeu. O Alan disse que não ia poder participar. E eu não consegui contar com o nosso irmão Terezinha. Mas segundo ele falou para mim, ela também não usa, nem vai usar que ela usa. Então, ela participa, ela vai novamente, ela consegue usar talvez aí. Não é possível que alguém da sua família não use. Exatamente, né? Mas, irmãos, falando da questão da ética, né, nós nos deparamos com todos os dias com situações que vão nos colocar à prova com relação à nossa atitude como servos de Deus. É aquilo que o Atito falou, né? A primeira coisa que você fala assim, mas você não é crente, né? Sempre. Que você é o Oswaldo, esquece que você é o Alexandre, que é mestre, que é precisa, vão falar, não, mas você não é crente. Então, a sociedade, as pessoas sempre vão enfrentar um comportamento Verdade. diferente. E nós temos que estar muito vigilantes nisso. Muito bom, pastor, muito bom. Fala, Alexandre. Peraí, só um instantinho. Muito bom. Perfeito, sua palavra foi perfeita aí, pastor. É isso, meu pastor, é isso, meus amados irmãos. Vamos ver quem esteve aqui com a gente. A Ana, né? Cristina também, Fábia, o Wesley, a Priscila, quem mais? Pastor Osvaldo. Tiveram também algumas pessoas que entraram
e saíram, né? Não ficaram muito tempo. Mas a quarta-feira que vem nós estamos aí de volta para dar aula de novo. Vamos tentar contatar com esses irmãos. Irmãos, não deixem só a responsabilidade do pastor Osvaldo. Se você tem a oportunidade de falar com aquele irmão que faz o curso, fale com ele, incentive ele, oriente ele também, né? Como disse o pastor, às vezes a pessoa não tem o celular ou não tem o WhatsApp, mas você mora perto, você tem como entrar em contato com alguém, tem o telefone da pessoa, sabe onde ela mora, ou então pode indicar. Se você outra coisa também, às vezes a pessoa não tem um celular que dê o Meet, né? Que dê para instalar o Meet. Se você tem um outro celular, ajuda o irmão. Ou então orienta ele, vê algum filho. Às vezes a pessoa não sabe mexer. Um filho, uma irmã, um primo, orienta a pessoa para a pessoa. Vocês viram que foi simples, só clicou e já entrou. Não foi isso? Não teve dificuldade. Então, ajude o outro. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Essa aula foi gravada no Facebook, está disponível para quem não pôde assistir a aula de hoje, e ela vai poder acessar lá na minha página de Facebook. É só clicar lá que a aula está todinha lá, tá bom? Amém, Alexandre. Deus te abençoe, meu querido. Pode falar. Então é só para pedir o link da aula para quem não assistiu. A Erika até comentou, ela tá com as crianças e falou que depois assiste a aula. Show de bola, vou mandar o link sim para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Gente, fiquem na paz. Tá, então eu quero mais uma vez agradecer ao Alexandre aí pela sua disponibilidade, né? Prontamente atendeu o nosso convite, tá, Alexandre? Que Deus continue te abençoando, te usando, né? E vamos prestigiar lá o canal do nosso irmão, né, no YouTube, né? Vamos prestigiar lá, assistir seus vídeos, né? Vamos contribuir para a expansão desse canal e também da expansão do reino de Deus. Verdade. A gente tem vários... Quer falar alguma coisa, gente? Senão a gente vai orar para encerrar. Isso. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida do teu servo Alexandre, Senhor, este professor dedicado que tem se empenhado para fazer o melhor para ti. Senhor, muito obrigado pela vida de cada aluno, Senhor, que participou desta live, que o Senhor possa abençoar os seus lares, abençoar também, Senhor, aqueles que por algum motivo não puderam participar. Muito obrigado e nos dê uma noite de descanso, um restante de noite abençoado em tua presença. É a oração que eu te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém? Amém. Valeu, pastor. Nós temos culto ao vivo. Amém? Grande abraço. Um abraço, paz. Amém. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente. Gente, você que ficou aqui no Facebook, sempre temos alguma aula para ministrar, e busca a gente sempre que for possível. Aos domingos a gente está dando aula também sobre seitas e heresias. Domingo que vem a gente vai falar sobre catolicismo parte 2, as doutrinas do catolicismo. Vai ser interessante, fique ligado com a gente. Deus te abençoe poderosamente. Tchau, paz, até a próxima.